Salve, salve família, mais uma aula aqui de suma importância para vocês. Uma aula que é uma continuidade de uma aula que eu já postei aqui no canal para vocês de neocolonialismo e uma aula que é uma introdução para conteúdos que vem posterior, que a gente pode colocar como período entre guerras, entre Primeira Guerra e Segunda Guerra, Segunda Guerra e Guerra Fria. Então, para tu entender todos esses conteúdos, tu tem que entender neocolonialismo e tem que entender Primeira Guerra Mundial, porque aqui é tudo linkado, pessoal, é um assunto puxando o outro. Então, bora lá. Ó. Primeira Guerra Mundial, ela vai de 1914 a 1918. O que foi que causou, pessoal, a Primeira Guerra Mundial? Como eu falei para vocês, está linkado com o neocolonialismo ou imperialismo. E o que foi esse cara? Disputa por colônias na África e na Ásia. Eles buscavam essas colônias para ter matéria-prima. Certo? Se ainda está em dúvida sobre isso, assiste lá a aula sobre neocolonialismo que está aqui para vocês. E galera, outra consequência muito forte para a Primeira Guerra Mundial é o nacionalismo exagerado. Né? Por quê? Eu estou num contexto ali de disputas, como vocês percebem, disputa por matéria-prima, disputa por territórios, cada país querendo mostrar mais força que o outro, cada país querendo mostrar que a sua nação é forte, que ele é capaz de destruir aquela nação inimiga. Então aquele nacionalismo ele só vai crescendo. Em todo o século XIX, nesse contexto do neocolonialismo, e ele desemboca aqui na Primeira Guerra Mundial. O que mais, pessoal? O pan-eslavismo, principalmente por conta da Sérvia. Né? Esse pan-eslavismo depois vai até desembocar na grande Iugoslávia, chamados os eslavos do sul. Né? E o que é isso aí, pessoal? É uma tentativa de criar uma hegemonia ali na região dos Balcãs, uma hegemonia da etnia eslava, certo? Etnia eslava. Etnia eslava, para fazer um contexto aqui, que vai dar origem aos povos que nós temos hoje, os russos, os sérvios, os montenegrinos, os ucranianos. Então todos esses povos são originados dessa etnia eslava, assim como nós brasileiros, que fomos colonizados por portugueses, somos descendentes dos latinos, né? Temos uma descendência dos latinos. Então é importante tu entender esses contextos de etnias, porque te ajuda a entender também questão de guerra. Porque o pan-eslavismo era isso, né? essa tentativa de criar uma unidade entre os eslavos, que a gente já vai explicar para vocês no que é que dá isso aí. Pan-germanismo, a mesma coisa, só que em vez dos eslavos, os germânicos. Isso muito por conta do Império Austro-Húngaro, que você já vai saber quem é esse cara, e dos alemães. Essa tentativa de criar uma hegemonia ali dos germânicos. Mas revanchismo entre as potências europeias. E aqui principalmente Alemanha e França. Por que Alemanha e França? Alemanha e França entraram na Guerra Franco-Prussiana. Guerra essa que gerou a vitória dos alemães. Os alemães que até pouco tempo ainda eram grandes feudos, ainda no início do século XIX, se unificaram muito rápido na unificação do Otto von Bismarck. Criou uma nação forte, né? Entrou em conflito, já uma nação bem recente, entrou em conflito com a França e conseguiu vencer a França. Para tu entender esse contexto, imagina que tu tem um primo que é 5 anos mais novo que tu, esse primo teu. Aí, bora lá, tu tem 10, ele tem 5, e tu mete e ataca nele. Depois tu tem 15, ele tem 10, e tu mete e ataca nele. Depois, quando tu completa 22, e ele tá com 17, e tu vai querer bater nele, e ele te dá uma ataca, né? Tu fica tão com raiva daquilo ali que aconteceu que tu só quer uma nova chance para mostrar que tu conseguiria bater nele, né? Então foi isso que aconteceu com a França. A França pegou uma sola da Alemanha, foi humilhada porque ela teve que devolver território para a Alemanha, territórios que a Alemanha reivindicava e territórios que não era só território que era riquíssimo em carvão mineral. O carvão mineral, que era uma fonte de energia principal para a segunda revolução industrial, que foi importante demais para a Alemanha se fortalecer cada vez mais ainda. Alsácia e Lorena, a Alemanha toma, e a França quer esse território de volta, né? E cresce esse revanche entre a Alemanha e a França. E o principal, quebra do concerto europeu. Quando eu falar de quebra do concerto europeu, leia-se dominação da Inglaterra e da França.
Inglaterra e França, que guerrearam por muito tempo, entre o século XVI, século XVII, século XVIII, tem até a famigerada Guerra dos 100 Anos, que aconteceu entre essas duas potências, que passou mais de 100 anos, e resultou num acordo dessas duas potências, que era o chamado Entente Cordiale. Nessa Entente Cordiale, esses países ficaram meio que unidos, né, e um respeitando a hegemonia do outro. Quando a Alemanha, uma potência jovem, começa a crescer muito rápido, ela quebra esse concerto. Né? E concerto tu vai lembrar de música mesmo, concerto de uma ópera, né? Todo mundo ali na mesma sintonia. Pois era isso que acontecia entre França e Inglaterra. Um respeitando o outro, um na mesma sintonia que o outro e sem conflito. Pois a Alemanha quebra esse concerto. E essa quebra do concerto que vai desencadear a Primeira Guerra Mundial, que a gente vai explicar já para vocês com mais detalhes. Galera, antes de acontecer a Primeira Guerra Mundial, houve, obviamente, o preparo de terreno. E esse preparo de terreno foi a formação dos blocos, né, das gangues. Eu tenho uma gangue de um lado e uma gangue de outro, que era chamada de gangues tríplices. Aí vão ganhar o nome de Tríplice Entente, porque Entente, lembra lá da Entente Cordiale, do acordo entre França e Inglaterra? E ela ganha esse nome de Tríplice quando a Rússia se alia a esse bloco, né? Então, quando a Rússia se alia a esse bloco formado por França e Inglaterra, ganha o nome de Tríplice Entente. Aí depois vocês vão ver que a Rússia sai, vocês vão ver que a Itália passa a fazer parte, vocês vão ver que os Estados Unidos passa a fazer parte, e ficou o Tríplice, mas não era só Tríplice, eram mais de 3 países, mas como principais esses 3, que foram os que iniciaram a Primeira Guerra Mundial. E a Tríplice Aliança, que era formada por quem? Pela Itália, que depois muda de lado, o Império Austro-Húngaro e a Alemanha, beleza? E a Alemanha, que sempre teve um planozinho em mente. Qual era o plano da Alemanha? Era dominar de vez a França. É por isso que o principal responsável pela Primeira Guerra Mundial é a Alemanha, e a segunda também, né? Por isso que a Alemanha sempre tem esse fado na sua história, né? De ser causadora de 2 guerras, de muitas mortes, né? Desencadear muitas mortes. E a Alemanha tinha um plano, que era o famoso Plano Schaeffler. O que era o Plano Schaeffler? O Plano Schaeffler era um plano da Alemanha, como vocês percebem, está aqui, ó, invadir rápido a França. Invadir a França e dominar a capital dos caras, que era Paris. E como é que eles fariam? Primeiro chegariam aqui pela Bélgica, Luxemburgo, até chegar a Paris. Né? Então esse era o plano dos caras. Então, pessoal, antes de chegar a essa Primeira Guerra Mundial, antes de ter o conflito direto da Primeira Guerra Mundial, teve uns principais fatores que geram a guerra, que a gente costuma chamar de estopim da guerra. Né? A guerra estava todo mundo ali já pronto para a guerra, com muito nacionalismo, muito revanche, muita revolta. Até dizem que quando a guerra desencadeou, os jovens foram às ruas, né, alegres, porque esperavam por esse momento há muito tempo. Certo? Mas precisava de um estopim. E o estopim primeiro começa com as tensões no Marrocos. O que foram essas tensões do Marrocos, que é chamada de questão marroquina? Seguinte, pessoal, ó, com o concerto europeu, o que é que acontecia? Os países europeus eles estavam afinados, né, no mesmo tom, um respeitando a hegemonia do outro, um temendo, vamos usar essa expressão, o outro. E ele começa a quebrar quando a Alemanha ameaça esse conceito, ameaça essa hegemonia. E ela ameaça como? Primeiro porque a França, que era amiga, né, aliada da Inglaterra, ela reconhece uma hegemonia que a Alemanha não reconhecia, uma hegemonia da Inglaterra no Egito. E em troca disso, a Inglaterra reconhecia a hegemonia da França no Marrocos. A Alemanha, obviamente, não gosta disso. E a Alemanha já ameaça ali um conflito, já ameaça uma guerra. A Alemanha estava sedenta pela guerra. Então, para adiar essa guerra, o que é que a França faz? Ela reconhece, não é? Ou melhor, ela passa o território que ela tinha lá no chamado Congo francês, que hoje, não confundir o Congo francês com a República Democrática do Congo, né? Tem esses 2 Congos, tem a República do Congo, que é o Congo francês, e a República Democrática do Congo, que antes era chamada de Zaire, para os mais velhos, que era sob domínio da Bélgica. Né? Então, com uma visão eurocêntrica, chama Congo francês e Congo belga. Então, o que faz?
a França passa esse Congo francês, para a posse da Alemanha. E ela passa a adiar um pouquinho ali a guerra. Então, o estopim era para ser aí, né? Mas ele só foi adiado. E ele foi adiado quando? Quando assassinaram esse cara aqui, ó, o herdeiro do Império Austro-Húngaro. E por quê, pessoal? Bora tentar entender lá. O pan-eslavismo e o pan-germanismo. O pan-germanismo, hegemonia dos germânicos. O pan-eslavismo, hegemonia dos eslavos. Como assim? O Império Austro-Húngaro, que era dual, né? Tinha duas nações fortes ali, a Áustria e a Hungria, ele queria se tornar tríplice. Ele queria anexar territórios que ficavam ali próximos dos seus territórios. Vou até mostrar aqui para vocês. A região dos Balcãs. Aqui tem a Áustria-Húngara, o Império Austro-Húngaro, e eles queriam anexar esse território aqui, ó, território onde ficava a Bósnia e a Herzegovina. E como assim? Eles iam anexar, iam transformar o império que até então era dual em tríplice, o Império Austro-Húngaro-Eslavo, certo? É lógico que isso aí não ia agradar muita gente, né? Como por exemplo a Sérvia. E o estopim já estava ali, né? Só precisava de alguém acender. E acende quando o herdeiro do trono, né, o Franz Ferdinand, tem a brilhante ideia, né, uma ideia magnífica, de passear pela cidade de Sarajevo, capital da Bósnia. Passear pela cidade de Sarajevo, cidade que eles já planejavam anexar, né, já estavam de olho nela, e ali desfilando, acenando com a mão e para outra, né? Essa cena, pessoal, essa ótima ideia, essa ideia maravilhosa, ela é até parecida com aquela mesma ideia maravilhosa que teve o Gadiardo, quando ele tirou o borré e colocou o prato, né? Que vocês percebem aí que para nós flamenguistas foi maravilhosa. É a cena antes da Bósnia acontecer. Por quê, pessoal? Eu acho que não ia dar certo, né? Então o cara tava lá desfilando, acenando, e um grupo terrorista chamado de Mão Negra assassina o cara, né? Então o cara é morto, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, né, é morto por esse grupo. O Império Austro-Húngaro obviamente não gosta daquilo ali, obviamente, e diz que a Sérvia tinha a obrigação, ele deu até a quantidade de horas, de dizer quem matou e entregar. A Sérvia não faz isso, né, não entrega o cara. O Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. Sérvia eslava, atentem, Sérvia eslava. O que acontece? A Rússia entra na guerra. A Rússia entra na guerra. Por quê? Porque vai proteger ali os seus aliados, né, da mesma etnia deles, com a mesma afinidade. Então, quando acontece isso, a guerra começa. Então, o estopim para a guerra era isso. Por quê? Porque com a Tríplice Aliança, a Alemanha, que só queria um motivo, e que era aliada ao Império Austro-Húngaro, também declara guerra à Rússia, certo? E coloca em prática o tal Plano Schoeffer. Por quê? Porque como a Alemanha sabia que a França também só queria um motivo para a guerra, do tal revanchismo lá, de querer de volta os territórios de Alsácia e Lorena, a Alemanha já começa logo a tentar invadir a França, com o Plano Schoeffer, que não dá muito certo, porque eles meio que dividem as suas tropas, deixam uma tropa lá protegendo o território de Alsácia e Lorena, que os alemães temiam os franceses querer tomar, e a outra tropa já parte para cima da Bélgica e para cima da região de Luxemburgo, sendo que essas nações até então eram neutras, elas estavam tipo, não tem nada a ver com isso, e a Alemanha não respeita isso, parte para cima desses países, e a Inglaterra entra na guerra, com o álibi de dizer que a Alemanha não respeitou a neutralidade da Bélgica e de Luxemburgo. Então a guerra já está configurada, porque quando a Inglaterra entra, depois vai entrar o Império Turco-Otomano, e a guerra começa de vez, e ela é dividida em 3 partes. Né? A primeira parte a gente costuma chamar a guerra de movimento, porque é o movimento das tropas, é o início do tal Plano Schoeffer da Alemanha, quando a Alemanha tenta partir para cima ela parte para cima de Luxemburgo, parte para cima da Bélgica, querendo chegar até a capital da França, Paris. Né? E ela é barrada, justamente por conta daquela coisa que eu falei para vocês, dela ter dividido as suas tropas, ela é barrada aqui, ó, na Batalha de Marne. Né? Na Batalha de Marne, os ingleses e os franceses conseguem frear aquela ofensiva dos alemães. Tem uma nova configuração, que é a chamada Guerra de Trincheira. E a Guerra de Trincheira tem esse nome porque
tanto a Tríplice Aliança quanto a Tríplice Entente faziam buracos ali no seu fronte de batalha, colocavam a areia do próprio buraco que eles cavavam à frente, né, do seu fronte, fazendo uma proteção para proteger de ataques dos inimigos. E isso, pessoal, fez com que dentro dessa trincheira se propagasse várias doenças, né? Porque chovia e ficava alagado ali, bactérias, protozoários, e soma-se a isso a gripe espanhola, que matou um monte de gente e encontrou nesse ambiente um campo fértil para se propagar. Historiadores contam que vários soldados, tanto da Tríplice Entente quanto da Tríplice Aliança, perdiam partes dos seus membros, perdiam dedos, perdiam pernas, perdiam braços, por conta desse ambiente insalubre do qual ele estava inserido. E além do mais, conta-se também que tanto os soldados da Tríplice Aliança quanto os soldados da Tríplice Entente diziam que preferiam serem vencidos, né, preferiam morrer do que estar naquela situação ali, pessoal. E isso, como vocês percebem aí, foi a maior parte da guerra, né? Ela vai de 1915 até 1917. Por que em 1917? Porque 1917 tem uma mudança radical. Primeiro, a Rússia, que estava do lado da Tríplice Entente, ela passa pela chamada Revolução Russa. Lá na luta entre os mencheviques e os bolcheviques, ela torna-se socialista. Agora tem uma nova disputa entre os mencheviques e os bolcheviques, e ela está passando por uma convulsão política, uma convulsão civil. Então ela acaba assinando um contrato, ela acaba saindo da guerra entre os Estados Unidos, né? E entrando os Estados Unidos na guerra, entram justamente porque os alemães declaram um bloqueio continental ali e afundam navios que abasteciam tanto a França quanto a Inglaterra, navios americanos. Então os Estados Unidos, que até então estava neutro, né, um neutro entre aspas, porque estava ganhando muito com essa guerra, o principal beneficiado com a Primeira Guerra Mundial foi os Estados Unidos, ele acaba optando por entrar na guerra do lado da Tríplice Entente. É quando também o Brasil entra, né? O Brasil tem uma participação nessa guerra, quando a Alemanha ela afunda navios de café. Lembre-se que o Brasil nesse período está na chamada República do Café com Leite, e era um país que tinha por característica exportar café e leite, né? Mas aí exportar dos cafés lá das cafeiculturas de São Paulo. Então, quando afunda esse navio de café do Brasil, o Brasil entra, que é a mesma característica dos Estados Unidos. Os Estados Unidos entram porque afundam navios americanos que estavam ali fazendo comércio com a Tríplice Entente. Beleza? Então, quando os Estados Unidos entram na guerra, um país jovem, um país que ainda não estava sofrendo as consequências da guerra, só estava sofrendo os benefícios da guerra, acaba tendo por característica uma mudança ali, né? Porque os países estavam em equilíbrio. Quando os Estados Unidos entram, esse equilíbrio sai. Por quê? Porque a Tríplice Entente vai lá para cima. E tem novamente a chamada guerra de movimento, ou fase final. Quando a Tríplice Entente expande a sua fronteira, vence aqui na Batalha de Marne e consegue chegar até a Alemanha, consegue render a Alemanha. Certo? Aí a guerra termina. A Primeira Guerra Mundial termina com a guerra de movimento, principalmente por causa da entrada dos Estados Unidos. E como consequência, pessoal, nós temos 8 milhões de mortos, 20 milhões de feridos, surgimento de novos países, porque Império Turco-Otomano, Império Austro-Húngaro se fragmentam e vão criar vários outros países. E o principal, os Estados Unidos surge como uma grande potência. Né? Porque os Estados Unidos era uma potência, mas não uma potência emergente. Com a Primeira Guerra Mundial ali no início, ele acaba crescendo muito, os Estados Unidos crescendo, e os países europeus descendo por conta da guerra. Quando os Estados Unidos entra na guerra, ele sai como o principal vencedor, porque ele entra no final e ele é o elo principal para a Alemanha perder a guerra. Então os Estados Unidos vence, praticamente, vou dizer assim, os Estados Unidos vence a guerra e sai com uma grande potência. Né? A guerra termina em 1918, em 1919 tem o Tratado de Versalhes, que humilha a Alemanha, 1919, e os anos 20, que é posterior a 1919, é considerado os anos dourados americanos, do American Way of Life, quando os Estados Unidos realmente expande a sua cultura, expande a sua economia e vai cada vez mais se fortalecendo. E, pessoal, surgimento do socialismo na Rússia, desculpe.
Revolução Socialista, a Rússia se torna socialista, depois vai engrupando outras repúblicas, outros países que estão ao seu lado vão se entrando nessa revolução também, e em 1922 cria-se a famosa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque eram várias repúblicas que eram socialistas e ganham o nome de soviética por conta do partido deles, que era chamado Soviete. Beleza? E a semente para a Segunda Guerra Mundial. Galera, até vários historiadores costumam chamar só a Grande Guerra. E nessa a Grande Guerra, ele vai da Primeira até a Segunda Guerra Mundial. Porque a Segunda Guerra Mundial foi só um desmembramento da Primeira Guerra Mundial. Foi só uma semente, como está aí para vocês no texto, da Primeira Guerra Mundial. Por quê, pessoal? Eles humilham a Alemanha. A Alemanha é humilhada. E nessa da Alemanha ser humilhada, só aumenta o ódio, só aumenta a revanche dos alemães. Não é que vai culminar no surgimento do regime nazista. E a Itália, que sai como vencedora porque ela muda de lado, ela acaba não tendo os territórios que ela reivindicava. Então a Itália se sentiu traída. E surge na Itália o fascismo. Depois vai entrar também a era Meiji japonesa, né? Que o Japão queria expansão territorial ali no sudeste da Ásia, e esses três países se aliam, Itália, a Alemanha e o Japão, né? Criando ali um eixo que é chamado de eixo do mal, né? Que é o chamado eixo que vai gerar a Segunda Guerra Mundial. Semente da Primeira Guerra Mundial, uma consequência da Primeira Guerra Mundial, beleza? Então, não mais é isso aí, a Primeira Guerra Mundial é assunto introdutório desse período aí que vai vir depois, que é chamada período entre guerras, que vai surgir fascismo, vai surgir o nazismo, tem a queda da Bolsa de Nova York, tem todos esses assuntos que são de fundamental importância para nós entendermos o nosso contexto atual de ordem mundial e de globalização. No mais, meu salve e fique com Deus.